Olá pessoal, tudo bem? Vamos mostrar nesse vídeo um tema muito interessante para vocês entenderem como funciona uma empresa que recicla veículos pesados, caminhões e ônibus. Meu nome é Luiz Henrique Lopes Vilas e estou desenvolvendo os meus estudos de pós-doutorado em cima das linhas de pesquisa sobre reciclagem automotiva, veículos em fim de vida e eletrificação veicular. Hoje estamos aqui na JR Diesel, empresa pioneira no assunto e que pode ser considerada a maior desmontadora e recicladora de veículos pesados da América Latina. A JR Diesel foi fundada em 1985 como uma empresa familiar que revolucionaria o mercado de reciclagem automotiva de caminhões e ônibus, mudando a maneira como a população enxerga o desmonte de veículos pesados. Na gíria nacional, o desmonte de veículos era comumente chamado de ferro velho, desmanche, roubalto, e até então esse negócio era tido como marginalizado. Através da implementação de novos processos e uma cultura singular, a empresa tornou-se referência no mercado de peças seminovas, entregando sempre qualidade, inovação, modernização e rastreabilidade. Isso criou uma base para as políticas de governança serem implantadas na empresa. O desmonte de um caminhão, que antes levava de 2 a 3 dias, foi reduzido para, em média, 2 horas, transformando a JR Diesel na maior recicladora de veículos pesados da América Latina, com um padrão de gerenciamento e produção que é focado em práticas sociais, sustentáveis e de governança, a fim de trilhar o caminho sustentável para as futuras gerações. Socialmente falando, desde o início da JR Diesel, o modelo de recrutamento e seleção buscou promover o respeito à igualdade, equidade e inclusão, prezando sempre pela diversidade. Em termos de sustentabilidade, é importante destacar que a empresa sempre investiu na redução do consumo de recursos. Por exemplo, o sistema de reciclagem de água capta a água de chuva e esta água é adequada e reutilizada no dia a dia da empresa, passando por um processo circular. A JR Diesel, até outubro de 2021, já reciclou um total de 14.528 caminhões, que resultou numa redução média de 67 mil toneladas de CO2, devido à reciclagem desses materiais e na redução da necessidade de extrair matérias-primas e materiais para a produção de peças que foram reutilizadas. Todo esse trabalho é somado ainda a palestras de conscientização ambiental, separação seletiva, armazenamento adequado e destinação ambiental final adequada de todos os resíduos em geral. Agora assista como isso tudo funciona na prática. Pessoal, estamos aqui hoje na JR Diesel, que é um centro de desmontagem veicular, está localizado aqui em São Paulo. E esse centro de desmontagem veicular, ele hoje pode ser considerado como o maior da América Latina. Estou aqui hoje fazendo uma pesquisa do pós-doutorado, que é justamente em cima de reciclagem de veículos, e o que a gente fica muito feliz de saber que o Brasil possui essa tecnologia, que inclusive surgiu de uma mudança de comportamento, que como as pessoas enxergam muito a questão da reciclagem desses centros que chamam de desmanches, né, de ferro velho, o conceito deles aqui é um conceito totalmente diferente, é um conceito que preza pela legalidade. Todas as peças aqui têm rastreabilidade, têm procedência. Não existe peça aqui dentro que veio de um veículo que não tenha um tipo de procedência legal. O procedimento começa aqui na seção de peça, onde os clientes chegam e perguntam se a peça tem. Se a peça não tiver, feito um relatório, esse relatório é o que determina a demanda e a demanda depois é buscada através dos leilões que são feitos a nível nacional, em que, através de uma orientação interna aqui, é determinado qual tipo de caminhão e peça que deve ser comprado para poder oferecer e atender aí a demanda da curva ABC da empresa. Então aqui você vai descobrir qual que está faltando, você sabe isso na frente de todo mundo, consegue comprar, mesmo que pague mais, você compra porque sabe que precisa. Legal, interessantíssimo. Então, o importante é que eles conseguiram fazer com que a legislação do Estado, né, eles foram muito importantes para fazer com que a legislação do Estado criasse o selo, né, o próprio Detran criasse um selo aqui, ó, em que você começa a perceber que ele foi feito justamente para poder trilhar o caminho da legalidade. E a JR dá um show, dá um exemplo nesse tipo de situação. JR Diesel, que hoje é a maior empresa na área de desmonte, que as pessoas confundem desmanche com desmonte. Aqui eles são desmonte de veículos. Eles compram os caminhões seminovos, muitas vezes que têm utilidade, ainda podem rodar, mas eles fazem aqui um trabalho fantástico. Eles conseguem fazer toda a desmontagem dos caminhões e essas peças depois são vendidas separadamente. Todas essas peças são
são muito bem cuidadas, é feito o processo correto e elas são tiradas dos caminhões pesados, só caminhões, e depois passam por todo um processo de qualidade, de tratamento, para que elas possam ser vendidas para o público. Esse é o modelo de caminhão que é comprado pela JR Diesel e que depois vai para a linha de desmontagem lá no fundo, tá? Esses caminhões são comprados geralmente em leilões de companhias aí que prestam serviço de logística, e logo depois eles vão para a linha lá atrás, que é a linha de desmonte, e ali sim são separadas todas as peças dos caminhões. Igual vocês podem observar ali, ó, vou chegar mais próximo um pouco. Tem uma empilhadeira ali manobrando um caminhão, esse caminhão vai ser todo desmontado, você pode ver que tem uma linha de desmontagem do caminhão aqui atrás. Já tinha a cabine, já foi extraída já do chassi, agora o pessoal está usando as ferramentas para poder liberar o restante do caminhão, que são as rodas, motores, cabos e outras peças que existem. Tudo feito dentro do mais alto padrão de sustentabilidade e qualidade que pode existir na América Latina. 2 horas e meia vocês desmontam um caminhão desse. E aí é o pallet cheio de peças que vocês vão e fazem Importante também mencionar que toda a parte do uso da água aqui é feito com água de reuso de chuva, né? A captação de água é que alimenta todo o sistema hidráulico aqui da empresa, que é usado para lavagem de outros componentes, o que for necessário. É um lavador de peça para poder tirar a graxa da peça. A peça é colocada aqui internamente e sofre um processo de limpeza, qual tira todo o excesso de graxa e a peça fica lisa para poder ir para a pintura. Eu perguntei se eles comprariam os feixes de mola separados que não estão dentro de um caminhão. Ele falou que não, só compra o caminhão inteiro. Eu até brinquei. Falei o seguinte, olha, então você só compra o boi inteiro, né? Ele falou, é só o boi inteiro. Mesmo que ele venha todo moído, eu só compro o boi inteiro. Então deu para entender aí. E tem várias outras peças que são separadas dos caminhões aqui para depois serem comercializadas. Vocês podem ver que tem vários motores aqui, esses motores todos passam por uma transformação. Só para vocês terem uma noção, olha só como é que a peça chega aqui, ó, tá vendo? Ela chega desse jeito. Chega assim. Olha lá. E ela sai assim. Ela sai assim. Tô para te falar que nem na fábrica deve ter uma peça tão bem pintada e tão bem feita a manutenção igual essa daqui, ó. Então vocês podem ver que é uma peça que pode ser utilizada novamente com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de medo. Aqui nós temos uma outra situação, que é a parte dos cabos. Todos esses cabos são dispostos aqui, aquela máquina faz todo o trabalho. Ela desencapa, a borracha vai para um lado, o cobre vai para o outro. Como vocês podem ver aqui, ó, todo o cobre fica depositado e depois é vendido para o mercado. Você joga o cabo assim, como eles estão jogando ali. De um lado sai cobre, do outro lado sai borracha. Acabou, amigo. Isso aqui, tá? As peças que existem dentro do caminhão são desmontadas, catalogadas e depois limpas, remanufaturadas dependendo da peça.
lacre verde para diferenciar esse planivou. Identificados e qualificados. Elas têm essas etiquetas redondinhas brancas, que significam que elas estão em qualificação A, elas estão em excelente estado. Elas podem ter as bolinhas azuis, B, ou vermelhas, C. E também, na hora de etiquetar, eles substituem o lacre pelo lacre da cor referente à bolinha. Por quê? Já sobe para o sistema, para o vendedor, porque classificação B, ele já vai com 15% de desconto, classificação C já sobe com 30% de desconto. Então ele está finalizado tanto na etiqueta, que tem classificação, quanto a olho nu você vê pela cor do lacre. Legal. Da peça. Nesse galpão gigante que tem aqui, só de peças usadas, que são conferidas, lógico, tem todo um padrão de qualidade e podem ser vendidas depois para o público em geral. E esse estoque aqui, ó, são todas as peças que já foram catalogadas, etiquetadas. Vocês podem ver que todas elas possuem uma etiqueta de identificação. Todas elas estão na sua localização correta já, aonde elas vão para a parte de comercialização. Essas peças estão no estoque já? Sim. Todas essas peças já estão no sistema do estoque, quer dizer, os vendedores já podem vender todas essas peças que estão aqui. Olha lá, o rapaz está guardando lá o quê? O motor, ó. Um bloco de motor já está sendo armazenado. Todas as peças, então, que saem de lá, vêm para aqui para serem fotografadas, upadas no sistema e anunciadas no Mercado Livre. Ah, no Mercado Livre? Legal, né, cara? E também daqui a pouco... Ô, Lucas, uma pergunta. É lógico que nem toda peça que vem no caminhão consegue ser reutilizada. Como é que vocês fazem com as peças que não são reutilizadas no processo de depois de... Não é nem de remanufatura, porque vocês não remanufaturam, né? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Hoje não. Esse detalhe, aquelas cabines todas que tem ali antes são remanufaturadas. São estações de recondicionamento. Perfeito. Agora, a peça que não serve mesmo, por exemplo, um filtro de óleo usado que está no caminhão, vocês fazem aí o descarte dele, chamam a empresa que coleta e ela dá a destinação final, é isso aí? Exatamente. Tudo vira resíduo. Resíduo, tá. E é tratado da melhor maneira possível. Adequação ambiental. Boa parte dela a gente vende, né? Tem gente que compra, boa parte dela a gente paga mesmo por descarte correto e consciente. E aqui, ó, nesse mundão aqui é a seção de peças, onde vocês podem ver que existem todas as peças aqui dentro já separadas, catalogadas, todas muito bem identificadas. Pessoa que tem um caminhão que precisa comprar uma peça de boa procedência, uma peça que foi feito uma peça que foi tirada do caminhão com controle de qualidade, separada por categoria. Sai aqui, o fiscal sai aqui e o responsável pela expedição busca a peça e entrega para o cliente para dar saída. Se for venda futura, vendeu, vai lá para a expedição 2. Interessante. Ô, Lucas, então só para ver se eu entendi direito. Toda a peça que está aqui dentro dessas caixinhas aqui, ó, que são separadas aqui, ó, isso aqui é de um vendedor ou de uma vendedora, e essas peças são separadas, no sistema elas ficam separadas 24 horas. Se a pessoa não conseguir concretizar o negócio em 24 horas, essa peça volta de novo e dá oportunidade para outros vendedores fazerem a venda. Perfeito, muito bom. Parecido com o sistema americano de carros que a gente já viu isso. O cara tem 24 horas para vender o carro, não vendeu, a oportunidade é de outro e acabou, ponto final. Parabéns.
Os carros-chefes aqui da JR Diesel, né? É justamente essa parte de motorização. Os motores aqui, ó. Esses motores todos vocês podem ver que estão todos eles com selo do Detran, né? O selo azul é de caminhão e o selo vermelho é de ônibus ou vice-versa. A gente tem aqui toda essa linha de motores aqui, que são motores de procedência, todos passaram aí por uma manutenção de qualidade. E qual que é a fonte da matéria-prima desses motores, muitas vezes, que a gente está vendo aqui, ó? São os caminhões que eles compram em leilões, tanto de empresas privadas, né, quanto de particulares, e dessas empresas que eles compram esses veículos, eles conseguem fazer todo o desmonte das peças que existem. Por exemplo, a gente vê uma frota de ônibus ali atrás, ó, esperando para ser desmontada e as peças serem comercializadas aí no mercado. Chassis ali no fundo, tá? Então assim, ó, JR Diesel hoje, a gente pode falar que é um centro de desmontagem veicular que, sem dúvida nenhuma, é o maior da América Latina hoje. Parabéns ao Arthur, parabéns ao Lucas aqui. O Sr. Geraldo também tem que dar tirar o chapéu, porque o homem é fera e é o que criou todo esse tipo de desenho aqui dentro, juntamente com a família dele. Forte abraço, tudo de bom, muito obrigado, é Luiz Henrique.